Olá, meu nome é Ana. Para entender o planejamento urbano de Aquidauana, precisamos olhar como a cidade cresceu. Ela foi fundada em 1892, perto do rio Aquidauana, que na época era a principal via de transporte da região. Mas a grande mudança na estrutura da cidade aconteceu em 1912, com a chegada da linha de ferro, que conectou o município aos grandes centros do país. Com o tempo, a economia deixou de ser apenas focada na pecuária e passou a ser um polo de educação, impulsionada pela chegada da UFMS, da UEMS e da IFMS. Esse crescimento trouxe uma situação que vemos hoje. Aquidauana e a cidade vizinha, Anastácio, cresceram tanto que as suas áreas urbanas se uniram, um processo que chamamos de conurbação. O problema é que, embora a população divida a mesma rotina de trabalho e estudo, as duas cidades têm administrações e planos diretores totalmente separados, o que sobrecarrega a infraestrutura. Para explicar como o crescimento afeta o meio ambiente, passo a palavra para o Emil. Bom, além dessa divisão com Anastácio, Aquidauana enfrenta uma série de desafios geográficos. O planejamento urbano precisa equilibrar o crescimento imobiliário com as limitações de solo da região, que é instável por conta da proximidade com o Pantanal e com o risco de enchentes nas partes mais baixas da cidade. A retirada da vegetação perto das margens do rio piora esse cenário e causa o acúmulo de terra no leito do rio. No caso de Aquidauana, o plano diretor precisa ser atualizado para criar regras que proíbam construções em área de risco e protejam o meio ambiente. O plano diretor é a principal lei de qualquer município, funcionando como um guia que define como a cidade deve crescer de forma organizada nos próximos anos. Outro fator importante é a pavimentação da BR-419 e a chegada da rota bioceânica. Isso vai transformar a cidade em um ponto de passagem para o transporte de cargas em direção ao Chile. Se por um lado isso atrai novos comércios e hotéis, por outro gera um problema viário. O tráfego pesado de caminhões pode sobrecarregar e danificar as ruas do centro histórico. Para apresentar as propostas que desenvolvemos para resolver essas questões, passo a palavra para a Beatriz. Bom, para resolver esses problemas, nós elaboramos propostas diretas relacionadas com as diretrizes do Estatuto da Cidade. Bom, a primeira ideia para melhorar a integração com o Anastácio seria criar um consórcio intermunicipal para unificar o planejamento com saneamento básico, transporte público e preservação do rio Aquidauana. E a segunda alternativa seria, para combater a especulação imobiliária, seria criar o IPTU progressivo no tempo para estimular os donos a darem função aos seus espaços devidamente. Bom, a nossa terceira proposta seria para as pessoas que vivem em áreas de risco, áreas de alagamento, por exemplo, transformar esses locais em ZEIs, as zonas especiais de interesse social, garantindo a mudança para as moradias seguras e convertendo as margens do rio em parques lineares para o lazer urbano da população. Também incluímos a proposta de criar zonas de articulação urbano-aldeia no plano diretor, garantindo linhas de ônibus adequadas e espaços fixos de feiras para a cidade, para que as comunidades indígenas participem, para que eles possam vender a sua produção que eles produzem nas suas respectivas aldeias e isso gere uma integração social com toda a população. E por fim, defendemos que todas essas ações utilizem o plano de orçamento participativo, ouvindo os moradores do bairro mais afastado, e dessa forma iremos conseguir alinhar o desenvolvimento econômico, a preservação do Pantanal e a justiça social. Essas foram nossas propostas e muito obrigada.